Oi, professor, tudo bom? Para eu falar sobre o grande resultado disso tudo, que sim, nós temos como salvar uma pequena quantidade, talvez não toda, dessa imensidão de alcoólatras, pessoas envolvidas em coisas erradas. Bom, para essa prevenção ser feita, principalmente é feita através de ONGs, trabalhos voluntários, enfim, sobre pessoas que normalmente já passaram por isso, passar para as pessoas que ainda não experimentaram, não caírem nessa cilada. Porque assim, a partir do momento em que você começa a ter o contato, você não quer mais largar. E é uma coisa que é viciante. E através de influências, de coisas erradas, aquilo vai aumentando cada vez mais, principalmente se você gostar. Então essa prevenção vai ser feita para que você não haja contato e se conscientize antes de você tomar qualquer decisão referente a isso. Agora sobre a parte de tratamento para aquelas pessoas que já estão totalmente viciadas, que a família está preocupada e que não somente está tendo influências naquelas pessoas que estão utilizando o alcoolismo de uma maneira excessiva, mas também está prejudicando os familiares. Ai, gente, não aparece aqui, pelo amor de Deus, agora que eu consegui. Esse programa tem como objetivo não somente colocar na cabeça dessas pessoas que é importante, mas melhorar o laço familiar, assim, colocando que família é a base de tudo, independente de qualquer bebida. Então, justamente nesse caso, assim, de tentar substituir coisas não favoráveis por coisas favoráveis. O desenvolvimento desses programas são feitos normalmente por pessoas que estão preocupadas com essa situação, porque é um grande número. O nome desse programa se chama Programa de Fortalecimento Familiar de Iowa, que envolve justamente o que eu falei, a família e o praticante do álcool. É praticante de alcoolismo, não existe, né? Usuário. Ai. Que envolve, claro, que entram, que no final saem totalmente curado, mas é um número que, se a gente continuar cada vez mais buscando melhorar, vai aumentar, e é assim que nós podemos salvar uma sociedade doentia. Oi, professor, tudo bem? Agora eu vou falar sobre as consequências que uma pessoa que é usuário de álcool ou outro derivado disso pode sofrer usando esse tipo de droga. Bom, o álcool, ele, a partir do momento que ele é ingerido na pessoa, ele pode causar alguns efeitos que na hora podem ser considerados diversão ou lazer, mas como consequência, na verdade, ele pode gerar acidentes ou algum estrago em sociedade para as pessoas que estão em volta dessas pessoas que estão usando. Um dos motivos principais que acontecem acidentes de trânsito são os usuários de álcool que acabam exagerando na dose ou acham que por diversão não vai fazer mal e acabam ingerindo sem perceber mesmo, sem ter noção da quantidade. E quando isso acontece, pode prejudicar não somente eles, mas as pessoas que estão em volta e que vão sofrer esse acidente. O acidente de carro é gerado por pessoas, geralmente jovens, que são os que ingerem mais o álcool. Isso geralmente acontece em datas que são comemorativas, em data que as pessoas costumam se reunir, amigos e família. É literalmente uma porta para... Ele é uma porta para outras drogas, e pessoas que já estão em um nível que sofrem acidentes, não é um nível moderado, já é um nível bem avançado, já é um nível que precisa de ajuda. Fala da reabilitação, que é ajuda para esses usuários, eles tentam fazer de uma forma que não seja traumática para a pessoa, porque isso já é um vício e a pessoa geralmente se sente bem com isso. E essas ONGs, geralmente, por que elas são procuradas? Elas são procuradas por amigos, próximos, pela família, porque geralmente a família vê a dependência dessa pessoa. Tem várias categorias de faixas etárias que são usuárias de álcool, mas a mais indicada é justamente de jovens, porque jovens estão numa fase que querem aproveitar, querem se divertir e não pensam muito nas consequências. Então, naquele momento, o que importa é só se divertir, não importa o que isso vai causar, até porque as pessoas não têm noção disso. Se ela não tiver uma moderação aplicada, ela pode ter consequências muito graves, ela pode ser uma porta para outras drogas. Então, geralmente, os familiares costumam procurar ajuda, costumam procurar reabilitações, trabalhos e palestras para alertar, literalmente, os jovens e que eles podem se divertir sem necessariamente ter uma bebida. E agora, como que funciona o processo, assim, de cura? Ajuda, vamos dizer. Às vezes, os jovens, eles mesmos procuram ajudas porque reconhecem que o nível tá muito crítico. E por que o acidente de trânsito é uma consequência muito comum? O acidente de trânsito
do mau uso feito pelos jovens através do álcool. Ou seja, quando você ingere álcool, existem substâncias que podem te deixar alucinado ou pode fazer mesmo você ficar fora de si. E quando você tá no volante, você não tem a mesma consciência, você acaba perdendo o seu subconsciente, fazendo com que você não lembre exatamente das regras ou você acaba perdendo o controle por falta de uma coordenação que é gerada justamente pelo uso exagerado do álcool. Então a gente pode concluir que o álcool ele não é somente usado por uma faixa etária, ele pode ser usado por várias faixas etárias, mas o jovem é um alvo bem atingido nessa categoria. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e tchau! Bom, eu vou falar das lesões e consequências sociais do álcool, que é o que trata o uso da bebida alcoólica. O álcool ele é muito mais procurado pelos jovens do que outras drogas, porque é o álcool que abre essas portas para as outras drogas. E ele totaliza um número de óbito muito maior do que todas as outras drogas que são ingeridas pelos jovens. E isso é totalizado, a gente chega a essa conclusão, porque os acidentes, tanto de suicídio quanto acidente de carro e essas coisas, são mais causados pelo álcool do que pelas outras drogas. Agora eu vou falar dos acidentes de trânsito, que é a maior causa de morte entre jovens de 15 a 20 anos, pelo fato deles não terem tanta experiência como motoristas do que jovens maiores de 20 anos. E depois dos acidentes automobilísticos, eu também vou falar do suicídio, porque o álcool ele pode gerar uma depressão nas pessoas que ingerem ele. Entre pessoas de 14 a 25 anos isso é mais comum. Isso não é causado pelo álcool, mas é porque as pessoas que ingerem de uma forma exagerada o álcool hoje em dia não são bem vistas na sociedade, por mais que isso se torne comum. E isso gera... As pessoas se isolam por causa disso, porque gera depressão mesmo. E é por isso que por isso que o álcool é a causa de tanto suicídio. E a gente pode concluir também que, além dos acidentes de trânsito, o álcool pode ser a causa de várias mortes, a causa de outras mortes também, tanto psicologicamente, quanto de saúde, quanto de acidentes mesmo. E é isso, tchau! Espero que tenham gostado. Com isso, nós podemos ter o sexo inseguro. Os estudos sugerem que o uso de bebidas alcoólicas por parte do agressor, da vítima ou de ambos aumenta a chance de violência sexual por parte de um conhecido do sexo masculino. Os estudos têm associado o uso de álcool por adolescentes com a prática do sexo inseguro, com a presença de parceiros múltiplos e sem o uso de gravidez. Puta merda. Calma, relaxa. As consequências dessa prática podem ser gravidez indesejada e contração de doenças sexualmente transmissíveis. Gravidez indesejada e contração de... incluindo AIDS. Agora eu vou falar sobre a relação entre o uso precoce de álcool e independência de álcool. O uso precoce de bebidas alcoólicas pode ter consequências duradouras. Aquelas que começam... A relação do consumo de álcool e violência é um problema de questão mundial social, porque quando o álcool é ingerido, ele afeta suas funções cognitivas e o seu juízo. E outros fatores terceiros, como personalidade, questões financeiras, o que são mais frequentes, podem afetar na hora de um crime ser realizado. As atividades criminosas quase sempre são relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas, mas essas relações podem ser espúrias. O consumo de bebidas alcoólicas e de crimes ou agressões foi muito estudado pelo mundo todo, mas é muito difícil manter uma relação direta entre os dois. Nas investigações de crimes, um psiquiatra é chamado para dar sua opinião sobre o caso, porque não só o álcool pode criar situações de agressão, mas também seu passado, como problemas na infância. Muitas vezes, nas investigações de crimes, um psiquiatra é chamado para dar sua opinião sobre o caso,
porque não só o álcool pode, o psiquiatra intervém nessas investigações, mas também o governo. Porque quando o psiquiatra dá a sua opinião falando se é um problema só do alcoolismo ou um problema psiquiátrico, o Estado ele decide se vai mantê-lo na prisão, longe da população, porque quando você bebe, além de você comprometer a sua vida, você compromete a dos outros, ou se é um problema psiquiátrico. Que a pessoa deverá ficar Meu Deus, eu não falo prisão, eu falo pisão. Então, onde muitas vezes as pessoas precisam ficar em prisão psiquiátricas, ou seja, são como hospitais para o tratamento. Aproximadamente 20% desses alunos da sétima série e 50% dos estudantes norte-americanos do terceiro ano do ensino médio terão feito uso de álcool nos últimos 30 dias. Aproximadamente 30% dos jovens matriculados no terceiro ano do ensino médio fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas. Bom, eu vou falar sobre os 10 países da Europa que mais consomem bebida, que são a Bielorrússia, a Moldávia, a Lituânia, a Federação Russa, Romênia, a Ucrânia, Andorra, Hungria, República Tcheca e Eslováquia.